Podcast Biblioteca Europa. Sejam bem-vindos ao podcast Biblioteca Europa. Este podcast insere-se no Festival Literário Utopia, que terá lugar em Braga entre os dias 15 a 24 de novembro e que terá um ciclo dedicado ao tema A Europa como Utopia. O ciclo pretende fazer um debate um pouco diferente sobre a Europa. Não queremos discutir a Europa como a simples união de um espaço geográfico e também não queremos perder muito tempo com discussões institucionais ou com a espuma dos dias. Aquilo que o Festival Utopia quer debater é a Europa como ideia cultural e literária, como conceito e como aspiração, seja ela uma utopia em constante realização ou uma realidade em constante utopia. Portanto, este é um podcast sobre a Europa, sobre livros, sobre ideias e sobre política com P maiúsculo, ou seja, sobre a verdadeira utopia literária que é a união destes povos europeus, que hoje são 27, mas que tem pelo menos mais 10 que querem aderir a este projeto. O meu nome é Bruno Dias Pinheiro, eu sou o curador deste ciclo e serei o moderador deste podcast. O podcast baseia-se numa pergunta muito simples. Que papel tiveram os livros na ideia que os convidados têm de Europa? Pedimos a todos os convidados que identificassem 2 livros que tenham tido impacto no modo como se sentem europeus e a cada episódio a conversa no podcast será em torno dessas obras, que podem ser biografias, história, ficção, não ficção, poesia. Aquilo que pretendemos com cada um dos convidados é antecipar as ideias principais que farão parte do ciclo A Europa como Utopia do festival. No final dos episódios teremos uma lista de 20 a 25 livros que dão expressão a esta utopia. O meu convidado de hoje é o Duarte Boé Alves. O Duarte licenciou-se na Faculdade de Direito em Lisboa e obteve um LLM em Estudos Europeus na Universidade Católica no ano 2000. É diplomata de carreira. Eu vou percorrer os sítios onde tu estiveste, Duarte, sem elaborar demasiado, mas eu acho que o principal é evidenciar que o Duarte esteve em Luanda, esteve em Bruxelas, esteve em Tóquio, esteve em Guangzhou, na China, onde foi encarregado de missão para a abertura do novo Consulado-Geral. Em 2016 foi nomeado chefe da Unidade de Ameaças Transnacionais do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Entre 2017 e 2021 foi representante permanente adjunto junto à OCDE em Paris e desde setembro de 2021 o Duarte é cônsul-geral de Portugal em Manchester, no Reino Unido. Foi ainda conselheiro externo do enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para o Oceano, Peter Thompson, entre 2018 e 2022. É autor de vários artigos e de 3 livros sobre assuntos internacionais, com particular incidência nas temáticas do mar e dos oceanos. Nós conhecemos há bastantes anos, desde dos idos de 2007 que nos cruzámos aqui em Bruxelas. O Duarte, muito bem-vindo. O Duarte escolheu 3 livros bastante interessantes. Eu tenho muita curiosidade nesta conversa, porque devo dizer que são 3 livros totalmente diferentes daqueles que tivemos até agora nos anteriores episódios. Portanto, só revela que com algum autoelogio para mim que a escolha foi acertada do convidado. Os livros são Antígona, de Sófocles, O Mel, de Tonino Guerra e Descobri que era europeia, de Natália Correia. Duarte, muito bem-vindo novamente. Entrando diretamente na primeira pergunta, eu cito sempre 2 nomes conhecidos cujas relações com a Europa foram muito marcantes. O primeiro é o Václav Havel, que em 1996 descreveu a Europa como uma tarefa, questionando: será que os europeus sentem-se realmente europeus ou trata-se mais de uma ideia abstrata, de um conceito teórico concebido para reafirmar um fator geográfico como um estado de espírito? E acrescenta: se olhar para o fundo do meu coração e tentar identificar o ponto em que começo a sentir-me europeu e o que me une à Europa, a primeira coisa que sinto é uma ligeira surpresa pelo facto de só agora me colocar a questão. Por outras palavras, eu era tão óbvia e naturalmente europeu que nem sequer pensava nisso. E estou certo de que isto se aplica à maioria dos europeus. São profundamente europeus, mas nem sequer têm consciência disso. Timothy Gartenaz, mais recentemente, no seu livro Pátrias, uma história pessoal da Europa, descreve esta utopia europeia do seguinte modo em 1989. E diz ele: já nenhuma parte do continente era estrangeira para mim. Vivendo o paradoxo que resume o que é ser um europeu contemporâneo, eu sentia-me em casa no estrangeiro. Duarte, tu és um diplomata com uma carreira bastante rica, bastante diversificada, estiveste em vários continentes, portanto, tiveste esta oportunidade de ser europeu noutras latitudes. Podemos considerar a ideia da Europa como uma utopia? A Europa é uma utopia ou é uma tarefa sempre em construção? Bom dia, Bruno, e muito obrigado pelo convite. É um gosto enorme estar aqui a conversar contigo sobre estes livros e sobre este podcast que tem uma temática super interessante.
e porque já agora nós conhecemos por causa da Europa, porque calhou É verdade. que estávamos ambos em Bruxelas e foi justamente nesse contexto e nessa cidade que nos conhecemos e, portanto, foi também a Europa que nos aproximou e que depois nos fez amigos há mais de 20 anos ou há cerca de 20 anos. Se a Europa é uma utopia ou uma tarefa sempre em construção, eu acho que não são propriamente ideias adversas ou mutuamente excludentes. Eu acho que provavelmente é as duas coisas. Se nós pensarmos naquilo que são as raízes do processo de construção europeia, verdadeiramente era uma coisa utópica. Se pensarmos que a Europa era marcada por séculos e décadas consequentes de guerra ao longo do século XX, e que, alcançada a paz em 1945, logo no final dos anos 40, se começam a dar os primeiros passos na construção europeia com a OSCE, que era feita a origem à OCDE. Depois, em 51, com o primeiro tratado constitutivo do que viria a ser mais tarde, muito mais tarde, a União Europeia. E depois o Tratado de Roma, etc. De facto, isto era absolutamente utópico. A ideia de pôr povos que se degladiavam há séculos e que tinham andado a matar-se nas trincheiras literalmente meia dúzia ou menos de anos antes, poder sentar à mesma mesa, assinar um tratado de paz e constituir uma organização internacional que os obrigava a partilhar o carvão e o aço, ou seja, os dois produtos que, por excelência, era uma matéria-prima da indústria de guerra. E, portanto, isto tem uma dimensão utópica, tem uma dimensão que os pais fundadores, de que falava no podcast a Ana Rita Bessa, em que os pais fundadores, de facto, só podiam ter uma imensa fé e uma imensa esperança na humanidade. Porque de facto, como eu dizia, eram pessoas que se tinham estado a matar meia dúzia de anos antes. E por isso, a ideia de utopia de uma geração que já desapareceu, mas que era uma geração de um François Mitterrand ou de um Helmut Kohl, que tinham tido experiências pessoais e familiares de gente, no caso do Helmut Kohl, de um irmão, creio eu, que tinha morrido na guerra, a combater, é de facto absolutamente utópico virar a página desses episódios trágicos na história da Europa, enfim, que infelizmente hoje em dia voltam a aparecer noutras formas e noutras geografias, mas isso era uma ideia utópica. Mas é ao mesmo tempo, só para terminar, para não me alongar muito nesta questão, mas ao mesmo tempo é um processo em construção, porque nada disto é adquirido e nada disto é absolutamente garantido. A paz não é garantida, veja-se o que se passa na Ucrânia, os direitos humanos não são garantidos, a liberdade, a democracia, a liberdade de expressão, os direitos das mulheres, nada disso é garantido, nada disso são conquistas irreversíveis e, portanto, essa luta pela liberdade constante tem que estar ainda nas nossas agendas e, portanto, a Europa é a melhor âncora nessa ideia latíssima de liberdade que a generalidade, felizmente, a generalidade dos europeus comunga e quer preservar. Sim, eu acho que focaste aqui em outros aspectos que são muito importantes e que nos permitem avançar na conversa, nomeadamente as lideranças, nomeadamente a capacidade de superação e até de alguma transcendência dessas lideranças nessa altura, de pôr de parte aquilo que os separava e que era grave e que era trágico. E nisto tudo, nesta utopia, está sempre subjacente. A Europa não é uma ideia nova, não é uma ideia que tenha nascido nesses anos 40, ou seja, a ideia da união dos países europeus é uma ideia que tem um substrato literário muito grande. Portanto, a minha pergunta é: que papel tiveram os livros na tua identificação como europeu? Os livros, eu sou um leitor compulsivo e os livros tiveram, acima de tudo, um papel fundamental na minha formação como pessoa. Sim, a arte também, sim, a música também, mas acima de tudo a literatura e a palavra, que é, eu atrever-me a dizer, e é uma opinião pessoalíssima, o último reduto da criação e da expressão das ideias. E não há nada... nós sabemos talvez que exista qualquer coisa para além das palavras, mas também sabemos que isso só existe se nós o verbalizarmos. Claro. Não.
E, portanto, a palavra nas suas múltiplas formas, e depois nos 3 livros que eu escolhi, seja sobre o formato de poesia, de ensaio, de teatro, enfim, ela tem várias, ou do romance. Eu por acaso não escolhi nenhum romance, mas o romance é, por definição, o grande género literário europeu, talvez. E portanto, os livros tiveram aí um papel, tiveram e têm um papel fundamental, como uma espécie de refúgio que nunca falha. Verdadeiramente, a literatura nunca nos falha, mesmo quando tudo o resto pode falhar ou ameaça falhar, mas os livros estão sempre lá. Os livros que são companheiros do silêncio, que é uma coisa que eu também aprecio muito como conceito. Acho que é um território de criação, e, portanto, aí os livros tiveram um papel muito importante. Como dizia a Ana Rita Bessa, tu citaste há pouco, os livros são uma grande fonte de humildade. E essa é uma frase ótima, essa é uma expressão ótima, porque são, de facto, cada livro bom, não? Também há livros que vale a pena ler, mas cada livro bom que nós lemos e no qual aprendemos acaba por nos reduzir à nossa expressão mais ínfima de insignificância, e essa ideia, ou seja, confronta-nos com uma ideia de humildade. Portanto, essa ideia também é uma ideia absolutamente na qual eu me revejo. Eu também. Eu gostei muito da frase, até a frase que nós escolhemos como título do episódio. E os livros também têm, entrando agora diretamente nos 3 livros, pela ordem que tu entenderes mais pertinente, os livros também têm o potencial de nos ajudar a viajar e a dialogar com o outro. Eu acho que a tua escolha, mas eu não me vou antecipar, até porque estou muito curioso por te ouvir, a tua escolha é uma escolha que abrange aqui diversas épocas históricas, diversas geografias, diversos mundos e diversos diálogos. Portanto, eu convidava-te a explicares o porquê destas tuas escolhas, talvez começando pela Antígona de Sófocles, e vamos conversando por aí, Duarte. Então, eu tive imensa dificuldade, como tenho a certeza absoluta que todos os convidados tiveram a mesma dificuldade. Tive imensa dificuldade em escolher os livros, e aliás subverti um bocadinho a regra, porque o Bruno tinha metido 2 e eu acabei por ficar com 3. Mas livros quanto mais melhor, nunca é problema. Mas podiam ser 10, e era seguramente capaz de referir 10 e falar sobre esses 10 durante horas, porque é sempre, obviamente, um gosto de falar de livros. Mas começando pela Antígona, e porquê é que eu escolhi a Antígona ligado à ideia da Europa? Porque a minha Europa assenta em 3 cidades. Eu depois gostava de explicar isto bem, enfim, de forma sucinta, de explicar isto bem, para não parecer excludente de outras realidades. Mas a minha Europa é uma Europa que passa por Atenas, por Roma e por Jerusalém. Isto é o pilar fundacional, civilizacional, cultural, antropológico, sociológico da Europa em que eu nasci, em que eu cresci e em que eu gosto de viver. Ou seja, uma herança da civilização grega e latina e da civilização judaico-cristã. Sim. É a baliza cultural na qual eu aprendi, cresci, me desenvolvi intelectualmente e cresci intelectualmente. E isto não significa, para clarificar desde já qualquer leitura mais perversa ou algo mal entendido, isto não significa que eu não seja e não seja um apreciador e um curioso por outras realidades e outros mundos. Ou se quisermos até, porque esta discussão tem implicações políticas, sobre, por exemplo, se a União Europeia deve ou não ter a Turquia como candidato a Estado-membro. Sim. Eu acho que deve, mas isso é outro capítulo, outra discussão. Eu não acho que, pelo facto da Turquia não se inscrever na tradição judaico-cristã, não acho de todo que isso seja uma exclusão, um fator de exclusão, excluir como candidata. Mas fechando esse país que é mais polémico, é controverso, é um debate que se pode e deve ter. A minha Europa, porque isto são obviamente escolhas pessoais de cada convidado, é uma Europa que passa neste tríptico. E claro que eu escolhi a Antígona de Sófocles, e na verdade podia ter escolhido a Poética de Aristóteles, podia ter escolhido a República de Platão, podia ter escolhido os discursos do Cícero, ou podia ter escolhido a Bíblia.
Porque qualquer um destes livros se inscreve nessa tripla matriz cultural e civilizacional que é a minha, que é onde surgiu a filosofia, o teatro, a retórica, a democracia, o direito. Eu sou jurista, é outro capítulo, não sou jurista convicto, mas sou jurista de formação. Então, o Código Civil, a ideia do Senado, a ideia de igualdade, a ideia dos direitos humanos, a ideia da caridade no sentido bíblico, não é? Que em grego tem origem na palavra filantropia. E, portanto, estes conceitos que eu de forma apressada aqui tentei esquematizar e que tinha aqui escrito, que era para não me esquecer na preparação que fiz a entrevista, este é o meu mundo, e este é o mundo em que eu vivo, e é o mundo em que eu quero viver, e é o mundo em que eu quero defender, porque acredito nele e não vejo alternativa de melhor caldo cultural, de melhor enquadramento filosófico e civilizacional para deixarmos às gerações que vierem a seguir. E, portanto, a Antígona veio um bocadinho, se quiseres, simbólico, uma escolha simbólica face a isto que acabei de explicar de forma muito sucinta e se calhar um bocadinho atabalhoada. Não, nada, foi muito, muito pertinente. É pertinente até porque no primeiro episódio destes podcasts, que foi com o professor Alexandre Quintanilha, ele explicou a escolha dos seus livros, mas disse precisamente o que tu acabaste de dizer, que é que também podia ter ido por esse caminho da Grécia Antiga, desses valores fundacionais, porque essa dimensão estava a faltar neste podcast, não tinha ainda abordado isso, ainda bem que o trouxeste. O curioso nisto é que, enfim, são temas que foram invocados, os temas que o livro traz, enfim, a justiça, o conflito entre a lei divina e a lei humana, a família, o destino, esta tensão entre a tirania e a democracia, entre estes valores que estavam em conflito na Grécia Antiga, isto é de 442 a.C., mas que são discussões que nós ainda temos hoje. Portanto, é muito importante, e não sei se queres comentar também por aí, é muito importante nós termos presente esses pilares, porque muitas vezes, e este podcast, como eu disse no genérico, não é sobre a espuma dos dias, mas também deve ajudar-nos a, nessa espuma dos dias, nós recentrarmos no que é fundacional e o que é essencial no que é ser europeu. Portanto, este livro, eu acho que é uma escolha bastante pertinente nesse aspecto também. E a Antígona de Sófocles, que é do século V antes de Cristo, é um livro, enfim, também julgo como todos os convidados, eu fui reler os 3 livros para esta nossa. Eram livros que eu já tinha há alguns anos, a maior parte deles há bastantes anos, e fui relê-los, obviamente, e de facto é um livro cuja atualidade e cujos diálogos são de uma pertinência como lente analítica ou até explicativa da Europa contemporânea ou até genericamente do mundo contemporâneo, e é absolutamente impressionante. O livro, para quem não conhece ou nunca leu, o livro tem uma discussão, assenta numa grande discussão que é familiar a todos os juristas ou quem passa feliz ou contrariado, no meu caso, por uma faculdade de Direito, seja ela qual for, que é a origem do poder da lei e a natureza da lei e das regras que nós temos que ter, forçosamente, inevitavelmente, isso é indiscutível, como forma de organização social. E o grande debate, que é um debate que, como vemos aqui na Antígona, vem pelo menos desde o século V a.C. e que perdura até hoje, sobre a origem do direito. Se o direito é um direito que é apenas uma criação dos homens, que é apenas um debate intelectual, ou se existe algo como direito natural, uma espécie de uma imposição, uma espécie de imperativo kantiano, para usar uma muito conhecida de filosofia, que se imponha para além da vontade dos homens. E o debate na Antígona, que é uma discussão entre duas irmãs sobre o que fazer sobre os outros dois irmãos que se degladiam e se matam, e que Creonte, que era o seu tio, ordena que um seja sepultado com todas as honras e outro que seja deixado insepulto, e as irmãs discutem se devem ou não cumprir as ordens, as regras, as leis que o tio decretou, ou se devem rebelar-se contra elas e seguir a sua ética. Este livro é um livro incrível sobre esse debate, que é um debate que é muito interessante, eu acho intelectualmente. Eu também acho, concordo. Sobre o papel da pátria e a ideia de pátria,
E depois tem essa que é uma das frases mais conhecidas de toda a história da literatura, que é aquele quando o coro diz: muitos prodígios há, porém nenhum maior do que o homem. Esta frase que é absolutamente extraordinária, e que eu me lembro de ter sido citada por um professor de filosofia para aí quando eu andava no 10º ou 11º ano, e que foi uma frase que eu nunca mais me esqueci. E se nós formos depois analisar cuidadosamente o texto do coro, nessa intervenção do coro que segue, em que o coro faz o elogio do homem com H grande, do homem como criador, do homem como pensador, nas suas várias atividades. O homem como na navegação, na agricultura, na pesca e na caça, na linguagem, na filosofia, no direito, na arquitetura, na medicina, enfim, em tudo o que seriam as criações já existentes à época. E é um texto, de facto, que é, voltando um pouco àquilo que também já tinha dito há um bocado atrás, de uma enorme renovação na esperança da humanidade. Sim. Porque com todos os problemas, defeitos, incompletudes, perversidades de que a humanidade é feita, às vezes, se parássemos 5 minutos para reler esta intervenção do coro na Antígona, talvez conseguíssemos adquirir um sopro de esperança da humanidade. Aliás, a certa altura também o coro diz: em reflexão é o maior de quantos males se deparam ao humano. E, portanto, eu acho que a Antígona é um texto que nos leva, é um convite permanente à reflexão. Esse aspecto é muito importante e eu acho que vai ao cerne daquilo que é ser europeu, que é esse enfatizar o livre-arbítrio e a escolha que nós temos. No outro podcast também com o professor Santos Quintanilha era muito sobre o determinismo biológico e como é a biologia do ser humano que nos permite ter um conjunto de características que nos permite libertar-nos da amarra do determinismo. Aqui há uma ou duas frases que para mim são bastante impactantes, além das que tu muito bem escolheste. A certa altura há uma frase que é: sofrer é o destino de todos nós, não há como evitá-lo. Ou seja, há aqui uma tensão trágica, porque isto enfim, é uma tragédia, portanto todo o crescendo da obra é nesse sentido, mas tanto, enfim, as duas irmãs naturalmente, mas Antígona e Creonte, que de certo modo tem um conflito entre a moral da convicção e a moral da responsabilidade, mas evidenciam muito já na Grécia Antiga como o livre-arbítrio determina muito daquilo que é o nosso destino, e projetando isto para os dias de hoje, continua a ser um valor muito europeu. Ou seja, nós quando falamos, enfim, fazendo aqui um salto lógico muito grande, quase quântico, para aquilo que é a aspiração do povo da Geórgia ou aquilo que é a aspiração do povo da Ucrânia, as bases desses valores fundacionais vêm destas obras. Não sei se concordas. Sim, absolutamente, claro que sim. Claro que concordo. E essa frase que tu citaste da Antígona, que por acaso até nem era das que eu tinha destacado, é uma frase ótima, porque por já eu acho que é uma frase muito portuguesa. É muito portuguesa mesmo, por isso é que eu a escolhi também. Essa frase vai ser um fado da Amália. Sim. Não há, não é como aquela coisa, todos nós temos a Amália na voz, não há sentido de sofrimento mais português do que um fado da Amália, que eu adoro de resto, portanto, não estou aqui, não digo isto em sentido pejorativo, antes pelo contrário. Mas sim, agora voltando a um tom mais sério, claro que sim, quando vemos o que está a situação da Ucrânia, ou como tu bem dizias, basta recuarmos uns dias, poucos dias, ou mesmo esta semana, o que se passa na Geórgia, por exemplo, isso convoca-nos, para já, convoca-nos várias coisas. Primeiro, o facto, pensando em Portugal, o facto de nós termos uma história, enfim, comungando e partilhando, e sendo nós, enquanto nação, filhos deste mundo de Atenas, Roma e de Jerusalém,
Mas há pensadores que já escreveram sobre isso e falaram sobre isso. O facto de nós não termos participado, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, é aqui um fator que, de algum modo, bem, não participámos e ainda bem que não participámos, evidentemente, isso é evidente, mas isso condiciona a nossa experiência europeia, na verdade. Porque aquela experiência, que é a tal experiência de uma geração de um François Mitterrand, de um Helmut Kohl, de famílias inteiras que se gladiaram, que lutaram e que viveram uma situação terrível por causa da guerra, nós éramos um bocadinho alheia, na verdade, a essa situação. Não tivemos essa experiência, as nossas famílias, felizmente, diria, não tiveram essa experiência, esse sofrimento e essa tragédia pessoal, familiar, que as arrastou para uma experiência histórica e uma vivência histórica que condiciona a nossa percepção. E eu acho que isso, enquanto povo, enquanto nação, enquanto país, também acabou por condicionar a maneira como nós olhamos a construção europeia. Se calhar olhámos muito mais para o processo de construção europeia como, primeiro, uma ancoragem da nossa democracia, e isso foi muito importante porque aderimos uma década apenas depois da Revolução. Depois da Revolução, sim. O nosso processo revolucionário de 74, 75, 76, e assinamos em junho de 85, portanto, uma década depois, ancoragem na democracia e depois caminho e ponto para o desenvolvimento, não é? Através dos fundos, nomeadamente, que é o que as pessoas muitas vezes associam, a maior parte das vezes diria até mesmo, ao processo de construção europeia. Mas, de facto, na verdade, a Europa, na sua origem, não tem tanto a ver com isso. Tem a ver com uma ideia de paz, sobretudo, não é? Sim. E voltando só um pouco ao início, passando para dar-te a possibilidade de passar ao segundo livro, mas voltando um pouco ao que tu dizias no início sobre, enfim, as 3 cidades que são de facto fundacionais pelas razões que tu muito bem explicaste. Eu acho que um dos valores principais que essas cidades personificam é de não exclusão, ou seja, a utopia é uma utopia bastante abrangente, não exclusiva, passando aqui para aquilo que vai ser a programação do festival, nós vamos ter, num dos dias, 13 jovens escritores que ganharam o European Union Literary Prize, de geografias que são totalmente distintas destas 3 cidades. Teremos um escritor da Geórgia, teremos uma escritora ucraniana e teremos um escritor franco-tunisino. Portanto, vai ser bastante plural e bastante diverso daquilo que é o tradicional. Passando para o segundo livro, que é um livro, finalmente alguém escolheu um livro de poesia, digo eu aqui, porque eu tinha aliás, o genérico digo sempre. O livro chama-se O Mel, de Tonino Guerra, que é, enfim, é difícil catalogar quem foi o Tonino Guerra, porque ele foi muita coisa. Foi guionista de Fellini, foi poeta, foi várias coisas. É um livro, tal como o Mel, bastante doce, o livro, apesar de ser uma história bastante tensa entre os 2 irmãos. Mas eu dar-te, Eduardo, por favor, a hipótese de explicares. É um livro que eu encorajo a todos que nos estão a ouvir que leiam, que é um livro pequenino, mas é um livro fascinante. Duarte. O Mel, de Tonino Guerra, eu tenho esta edição da Assírio e Alvim, desconfio de resto que está esgotado. Sim, é difícil de arranjar. Mas que é, como todas as da Assírio e Alvim, uma belíssima edição. O Tonino Guerra é um poeta, podemos dizer, mas como tu dizes muito bem, ele é tanta coisa, mas um poeta que nasceu em 1920, morreu em 2012, portanto há 10 anos, há uma década mais ou menos, que esteve num campo de concentração nazi nos anos 40, depois regressa a Roma, foi professor, poeta, argumentista, é o argumentista do Amarcord, do filme mais célebre do cinema europeu no século XX, e em 84 volta à sua terra natal, em Emília-Romana, e viveu o resto da vida. Este livro é um livro que eu li em 2004, eu neste por acaso sei bem a data que li, 2004, a Antígona não tenho bem a certeza, mas este li-o em 2004. E mais uma vez, pronto, cada convidado traz livros que são de experiência pessoal, pessoalíssima. E este livro foi um livro que me foi oferecido quando eu pela primeira vez fui viver para fora da Europa. E é também essa a razão pela qual eu escolhi. Em 2004 eu fui para Angola, referiste no princípio os países onde eu trabalhei. Eu em 2004 fui viver para Angola e foi a primeira vez que fui viver para fora da Europa. E portanto descobri várias coisas, que dá horas e horas de conversa que não temos, mas descobri, como o Tonino Guerra diz no canto, o livro é dividido em cantos. Sim.
partes, se quiser. No canto 34, descobri, e vou citar, e a importância deste verso. Ele não escreveu isto sobre a África, mas escreveu sobre a sua experiência pessoal, mas ele dizia, cito, então medirmos o tempo nos raios de sol que se infiltravam pela cozinha. E isto foi uma das coisas que eu descobri, as várias coisas que eu descobri quando fui viver para fora da Europa. Foi que há outras formas de medir o tempo que não seja pelos relógios. E num país onde abunda o sol, onde abundam muitas coisas, mas onde abunda o sol, eu gosto de sol, gosto de luz, sou um europeu do Sul, aliás escolhi um grego, um italiano e uma portuguesa. E muito bem, muito bem. Os do Sul, Angola trouxe-me essa experiência e adensou-me essa experiência que tu, aliás, falavas no início, quando falaste dos meus postos, do que é ser europeu, porque eu senti-me tanto mais europeu quando estava a viver fora da Europa. Vivi em Angola, vivi no Japão e vivi na China, e ali era de uma evidência ainda maior do que o meu mundo, que eu adorei qualquer um deles e aprendi imenso em qualquer um deles e cresci em qualquer um deles, mas percebi que aquele não era o meu mundo. Percebi que aquele era outro mundo. E atenção, não estou a fazer juízo de valor nem a dizer que há mundos melhores e mundos piores, mas aquele não era o meu. E eu sentia muitas vezes a voltar de Luanda, a voltar de Tóquio ou a voltar de Cantão, o simples facto de fazer e tirando Luanda, mas de Tóquio e Cantão não tinham voos diretos para Lisboa, e o simples facto de fazer escala numa cidade europeia, em Londres, em Paris, em Frankfurt, eu chegava a casa quando fazia a escala e não tanto quando chegava a Lisboa. Ou seja, aterrar em Londres, aterrar em Paris, aterrar em Frankfurt ou aterrar em Munique, já não sei onde é que fiz escalas na altura, eu sentia que ao regressar de Tóquio ou de Cantão, ao aterrar num aeroporto europeu, chegava a casa. Depois era só a segunda perna da viagem, que era só a partezinha final, até chegar a ver, pronto, casa, no sentido literal do termo. Mas casa no sentido metafórico do termo, de facto, era quando chegava à Europa. E este livro, que não tem a ver com uma experiência de viver fora da Europa, antes pelo contrário, isto é uma recriação poética, uma recitação poética da velhice do autor quando vive com o irmão. Mas é um livro sobre voltar a casa. É um livro sobre voltar a casa, é isso que eu ia dizer. Quando ele volta a viver na Emília-Romanha com o irmão, numa fase final da vida, a partir dos anos 80, e é um livro de experiência pessoal, e é um livro que fala de algumas que foram os meus traços mais impressivos da minha vida dos anos que vivi em Angola, que é a ideia de solidão, que é o redimensionar da natureza. Eu lembro-me, por exemplo, da natureza no sentido do espaço à nossa volta. Eu lembro, por exemplo, de um dia estarmos a voltar da praia com um grupo e desabar uma tempestade daquelas que só há em África, uma chuva abundante, e alguém comentar, estávamos todos em silêncio no carro, e alguém comentar, o céu aqui é muito grande, e de facto o céu é abundante, sim. É abundante, é tudo abundante em África, o espaço é abundante, a natureza é abundante, o silêncio também é relativamente abundante. E, portanto, como todos, são livros de experiência pessoal e é um livro que eu gosto muito. Por exemplo, ele tem, enfim, vários versos que eu podia citar, mas quando ele diz, por exemplo, no canto terceiro, o meu irmão trabalha no telégrafo da estação, não passam comboios há 40 anos. É lindíssimo. Sim. A inutilidade, o prazer da inutilidade. As coisas melhores da vida são as coisas que são inúteis. É quase um elogio da preguiça, que é... Não se pode fazer hoje em dia, não é? Porque sim. É tão focada na ideia do trabalho, da produtividade e dos indicadores, que este verso é a negação disso mesmo. Mas é precisamente por aí que eu queria pegar, porque este livro é um livro de 1981 e é um livro sobre slow living. Se nós fizéssemos um fast forward para um termo do jargão dos dias de hoje, porque é um livro que enfatiza muito o
os pequenos prazeres da vida, a pequena simplicidade, mas é uma pequena simplicidade que passa pela introspeção, passa por apreciar as pequenas coisas. Ele tem uma frase que para mim é bastante impactante a certa altura, que diz o seguinte: assim como o mel leva tempo para ser feito, a vida exige paciência. Só quem sabe esperar é capaz de sentir a verdadeira doçura que o mundo tem para oferecer. E eu acho que isto, nos tempos que nós vivemos hoje em dia, em que a velocidade é vertiginosa, a voracidade da informação das redes sociais é absolutamente avassaladora no nosso dia-a-dia, isto é um livro que qualquer pessoa em qualquer geografia em que esteja, porque isto é um livro europeu, é um livro italiano, dificilmente haverá um livro poético mais clássico do que este. Eu, na preparação que fiz para esta entrevista, encontrei uma caracterização do Italo Calvino sobre este livro. E o Italo Calvino diz o seguinte: por isso, o Mel é um livro que se tornará mais belo cada ano que passar. E daqui a 100 anos, muitos aprenderão romagnolo, que foi ele escreveu no dialeto original da primeira versão, para ler no original a jornada dos dois velhos irmãos. E sentirão inveja da sorte que tivemos nós, no caso dele, em ser amigos de Tonino. Portanto, a minha questão é projetando isto para aquilo que é a nossa vida como europeus hoje em dia, em que nós valorizamos uma série de coisas, mas vivemos a uma velocidade vertiginosa, achas que este livro é um livro que nos ajuda em momentos de muito ruído a encontrar essa paz interior que nós precisamos para refletir? Este livro é um elogio, como eu dizia, é um elogio do silêncio, é um elogio da lentidão, é um elogio da observação, é um elogio da preguiça, como tu dizias e bem, há minutos atrás. Ou seja, são tudo ideias um bocadinho desvalorizadas neste mundo contemporâneo e vertiginoso que tu também referiste. Nós vivemos a nossa vida profissional e no mundo é muito acelerado, é muito exigente, as pessoas estão sempre à espera que a gente diga alguma coisa pertinente e inteligente. Sim. É horrível. Afinal, é isso. E este livro é a contradição de tudo isso. É o elogio de todo o contrário. Não é? Por exemplo, quando ele diz no canto 23º isto. Eu acho que todos nós sentimos isto todos os dias. Eu vou citar. E agora preciso que me digas alguma coisa, nem que seja uma tolice. Maravilhoso, porque isto é de facto também o grau da intimidade numa relação amorosa, numa relação de amizade, esperar que o outro nos diga não uma coisa inteligente, pertinente e estratégica, como é aquilo que toda a gente espera de nós na nossa vida profissional, mas que o outro nos diga uma tolice. E é ótimo quando temos a intimidade e a proximidade com alguém em que esperamos que o outro nos diga é justamente uma tolice. E é muito curioso porque, enfim, como pano de fundo, ele, como tu disseste, regressou à aldeia onde o irmão vivia. Ele, quando saiu da aldeia, a aldeia tinha, estou de cabeça, 1200 pessoas que lá viviam. Quando ele regressou, havia 9 pessoas, entre os quais o irmão. E isto, eu eu nunca tinha lido este livro, foi a primeira vez, mas quando estava a ler fez-me pensar muito naquilo que é também o contraste muito grande no que é a atual Europa, entre um litoral altamente povoado, entre grandes metrópoles com esse ruído, versus um interior muitas vezes esquecido. E eu acho que a visão que nós temos às vezes é um pouco redutora, porque há beleza nestas coisas todas, há esperança nestas coisas todas e há, sobretudo, a capacidade poética de nós voltarmos aos básicos daquilo que é a nossa essência e conseguimos reinventar-nos. É absolutamente verdade. E essa situação da aldeia do Tonino Guerra com 9 habitantes, isso eu não sabia, mas essa ideia da aldeia do Tonino com 9 habitantes é um bocadinho também algumas da situação dramática com que a Europa se confronta, não é? Uma Europa que está despovoada, que tem taxas de natalidade baixíssimas e que, portanto, precisa da imigração. Enfim, eu sei que esse é um outro debate, mas eu acredito que precisa e que não tem provavelmente outra alternativa para a sua própria subsistência, nomeadamente no plano económico. E acredito que é desse caldo e dessa vivência
que a nossa matriz de Atenas, Roma e Jerusalém, para voltar àquilo que eu disse no início, que se confronta e entra em diálogo com a Europa de Constantinopla ou com o mundo de Meca. Eu acho que só podemos sair enriquecidos e só podemos aprender todos se tivermos uma atitude aberta, de bem e construtiva. Sim, sim. E para fechar isto e para encorajar que de facto leiam este livro, também pela razão que eu acabei de escrever, eu tenho uma edição espanhola e no prefácio o autor, que também é bastante inspirado, diz o seguinte: o mel é um milagre, uma raridade, um livro mágico, inesgotável, que recolhe, como se fossem folhas secas, como se fosse água da chuva, as visões, as maravilhas e as misérias dos últimos dias de um grupo de anciãos na sua aldeia. É mesmo, captura completamente o que isto é, e eu acho que nós temos que prestar atenção ao que estas pessoas que subsistem nestes contextos sentem e pensam sobre o que é ser europeu. Passando para last but by all means not least, livro das tuas escolhas, é o livro da Natália Correia. Descobri que era europeia. Eu tenho, para fazer inveja, uma primeira edição que arranjámos, a primeira edição que arranjámos no Alfarrabista. Obrigado à organização do festival por ter conseguido esta raridade. É um livro, enfim, o título é quase autoexplicativo, mas Duarte, elabora, por favor, porque de facto é um livro fascinante este. Num registro ensaístico, talvez, mas... É um registro mais ensaístico, claro, é diarístico até. A minha edição não é tão bonita, confesso. Da Editorial Notícias. Bom, este livro, Natália Correia, este é um livro, uma poeta, enfim, também como outro livro, tanta coisa que é difícil dizer o que é a Natália Correia. Seguramente não se pode reduzi-la a uma palavra. O ano passado, em 2023, saiu uma biografia da Natália Correia, Filipa Martins, que tem logo a abrir o livro talvez a melhor descrição, síntese que eu li sobre a Natália, e diz que a Natália Correia foi a última grande figura do Renascimento português. Magnífico. Magnífica. E é isto mesmo, a Natália Correia era isto mesmo. Este é um livro de 1950, quando a Natália Correia viaja pela primeira vez aos Estados Unidos. Ela era açoriana, é sabido que os Açores têm uma tradição, normalmente a nível da imigração, e que depois se impregnou no tecido cultural de uma grande proximidade familiar, psicológica ao mundo americano. Está a caminho, afinal, entre a Europa e a América. E a Natália, com 26 anos, em 1950, vai então fazer uma longa viagem para os Estados Unidos. Ela depois voltou 2 vezes aos Estados Unidos e tem pequenos textos, mas esparsos, sobre essas outras viagens, uma de 78 e uma de 83. Mas este livro é sobre a primeira e a maior viagem que ela fez em 1951 aos Estados Unidos. E, portanto, é um ensaio diarístico em que a autora vai contrapondo a realidade dos dois mundos. E, como tu dizias, o título é autoexplicativo, não é? Ela descobriu que era europeia. Portanto, confrontando-se numa viagem de cerca de um mês, atravessando uma parte dos Estados Unidos, ela descobriu que o seu mundo, de facto, era o mundo da Europa. E ela, ao longo de, dependendo das edições, mas nesta 200 páginas, nesta minha edição, ela faz uma confrontação analítica permanente entre realidades do cotidiano. Não é um livro de reflexão filosófica, antropológica ou cultural. Enfim, cultural é seguramente, mas não com uma dimensão filosófica ou conceptual, mas de pequenas realidades do cotidiano. O comportamento das pessoas num restaurante, a gastronomia, o conceito de família, os comportamentos na rua, o papel das mulheres, a atitude dos empregados no restaurante, a questão da gorjeta. Enfim, todos os europeus que foram aos Estados Unidos sabem sempre, e a primeira vez é sempre uma perplexidade, daquela coisa da gorjeta obrigatória, e os empregados de restaurante, a maior parte deles não têm salário e vivem da gorjeta, que para nós é uma coisa inconcebível na nossa organização social europeia. O papel das cidades, a organização das cidades, a desenvoltura do espaço urbano, o papel dos intelectuais. Isso é muito interessante, não é? A Natália, sendo ela própria uma intelectual europeia, ela confronta, na minha edição é na página 94, mas tu tens uma edição diferente e muito mais bonita que a minha, aliás.
ela confronta na página intelectual 94 da minha edição o que é o intelectual europeu e o que é o intelectual americano, não é? Sendo que também há uma tradição de intelectuais americanos que são de matriz europeia. Estou a pensar numa Susan Sontag ou num Gore Vidal, que podiam perfeitamente ser intelectuais europeus. A ideia de felicidade, quando ela discorre, na minha edição é na página 109, quando ela discorre do que é a noção de felicidade na Europa e nos Estados Unidos. Quando ela diz, por exemplo, a felicidade é uma conquista para a valorização individual, perspectiva americana. A Europa tem ao invés, a Europa tem a angústia da felicidade. Somos infelizes na suprema procura. Por exemplo, mais adiante fala do que em inglês se diz o gentlemanship, enfim, a atitude de cortesia, de cavalheirismo, digamos assim, uma palavra talvez esteja um pouco ultrapassada, mas entre as sociedades europeia e americana, o papel das mulheres, a Natália, uma feminista, mesmo em 1950, os padrões de análise, os ângulos de análise eram diferentes. A Natália Correia observa a certa altura como nos Estados Unidos, ela faz esta viagem no verão, as mulheres quando têm calor estão descobertas. Enfim, esta explicação em 2024 pode parecer ridícula. Mas sim, mas no contexto... No contexto de 2024, seguramente. Mas se pensarmos que uma mulher europeia que vinha dos Açores faz em 1950 uma viagem às grandes cidades americanas. Eu não me lembro se esta passagem é em Nova Iorque ou Boston ou uma das outras grandes cidades. E a Natália descreve, relativamente perplexa, que perante o calor as mulheres estão bastante descobertas e com os ombros à mostra. É absolutamente delicioso esta explicação que ela faz, ou esta descrição que ela faz. O papel da televisão, por exemplo. Estávamos em 1950 nos primórdios da televisão na Europa. Porventura nos Estados Unidos, nesta altura as coisas já estavam bastante mais desenvolvidas e a Natália Correia descreve como a Europa, como uma sociedade americana que já lhe parecia muito mais viciada na televisão, muito mais ligada a isso. E portanto este livro eu li também, eu acho que li, porque eu geralmente ponho a data quando compro os livros na segunda página. Eu comprei este livro, está aqui escrito em junho de 2002, na Feira do Livro, Lisboa, portanto há 22 anos mais ou menos. Eu acho que eu li na altura que o comprei. É um livro que nos ajuda muito a compreender, a desenhar a sociedade europeia por contraposição à sociedade americana. E embora este livro foi escrito há 75 anos, praticamente, em 1950, ou editado em 51, penso que a viagem é de 50, há 75 anos, continua, muita desta análise que a Natália Correia aqui faz, continua a ser absolutamente permanente. Eu acho que ela tem uma expressão síntese neste livro, que mais uma vez, para quem tiver, ou conseguir arranjar, ou consultar numa biblioteca a edição que eu tenho, que é na página 97, em que ela faz uma análise entre a Europa e a América relativamente ao domínio das bebidas. Sim. E então diz, a bebida americana é o cocktail. A Inglaterra tem o whisky, a Holanda tem a genebra, a Alemanha tem a cerveja, a França tem o champanhe, Portugal, Itália e Espanha o vinho. A América misturou-se tudo numa grande promiscuidade alcoólica. Obviamente que ela diz isto sobre o vinho, mas isto é uma grande metáfora sobre o que é a sociedade americana, que é o tal melting pot, o cocktail, que a Natália Correia aqui chama, de multiculturalismo de um país que é feito de imigração, é feito também de povos nativos, mas é feito em grande parte de imigração europeia e, portanto, tem esta multitonalidade e multiculturalidade que faz com que também, e eu gosto muito de ir aos Estados Unidos, enfim, estamos aqui sobretudo a falar da Europa, e eu sou um europeísta, europeu obviamente, mas também sou um europeísta convicto, mas também gosto muito de ir aos Estados Unidos,
e descobrir aquilo que temos de aprender noutras geografias e noutras latitudes, e no caso dos Estados Unidos, e a Natália reconhece aqui de forma evidente, também temos muito a aprender com uma certa juventude, criatividade, inovação, empreendedorismo, de uma sociedade que é vibrante. Ou era, enfim, não quero também agora. Sim, enfim, o contexto atual não é fácil. Nós estamos a gravar isto uns dias antes das eleições americanas, portanto. Mas é curioso, porque, enfim, eu tenho aqui uma passagem que vai, não é a mesma que tu tens, mas vai ao encontro, estavas a dizer. Este livro é um livro simultaneamente autodescoberta, e é um livro de afirmação do contraste dos valores e das formas de estar no mundo europeus e americanos. E ela descreve aqui, já perto do fim do livro, um jantar num restaurante alemão, num restaurante bávaro, e ela começa por dizer: a orquestra desafinava ao ponto de fazer ternura. E depois tem uma conversa com que ela descreve um judeu polaco, e o judeu polaco defendia esta narrativa que ela depois subscreve: só as pessoas pacientes podem vir a gostar da América. A sua alma é uma conquista demorada. Aqueles como nós, que procuram a espontaneidade dos ambientes, sentem-se constrangidos na América. Ou seja, essa tal ideia de uma certa liberdade excessiva, uma certa extravagância. Para a nossa impaciência latina, portanto, é que eu estava a falar dela como portuguesa, para o nosso orgulho que não se curva à subserviência, a América permanece fria, enigmática e distante. Depois diz: sinto e penso como passante. Ou seja, eu não sou daqui, mas estou aqui e analiso. Os que aqui vivem terão necessariamente pontos de vista diferentes dos meus. E depois diz, e esta é a frase que me dá a caixa para o seguinte: o choque das primeiras impressões é a própria fronteira que nos extrema. Ou seja, é uma linha divisória de facto. E ela, a certa altura no livro, e é outra citação que eu tenho aqui, diz, e indo ao âmago do título: descobri que é europeia não porque me disseram, mas porque ao olhar para o mundo, vi na Europa a minha casa comum, onde a cultura e o pensamento florescem como em nenhum outro lugar. Tu falaste há pouco do papel dos intelectuais e ela enfatiza bastante isso, até porque isto, enfim, este livro é um livro de cruzamento de muitas influências. Achas, a pergunta é controversa, mas aqui vai. Tu achas que ainda há espaço hoje em dia, na sociedade em que nós vivemos, para os intelectuais e para a criatividade terem este impacto na autodescoberta? A resposta só pode ser uma. É que se nós claudicarmos no papel da criação, da cultura, numa síntese, aquilo que tu disseste, o papel dos intelectuais, se nós claudicarmos nisso, se nós prescindirmos voluntária ou involuntariamente disso e acharmos que toda a nossa vida e existência se reduz a um ecrã que nós nem sequer escolhemos, porque alguém escolhe por nós, por força do algoritmo, então nós estamos a assinar a nossa própria sentença de morte. E digo isto com uma enorme, enfim, ao mesmo tempo tristeza, mas absoluta convicção. E, portanto, nós somos convocados na contemporaneidade a um esforço de resistência para não sermos arrastados para a barbárie. E eu acho que esse risco existe com a inteligência artificial, com todas as enormes potencialidades que tem, incríveis, e que não podemos desperdiçar, mas existe o risco de sermos arrastados para a barbárie e para a subjugação e de passarmos a ser autómatos que alguém ou algo, que é pior ainda, controla as nossas vidas. Para voltar ao primeiro livro de que falámos, a Antígona do Sófocles, há uma frase que tem muito a ver com aquilo que tu acabaste de dizer. Eu estava a ouvir a tua pergunta e estava aqui à procura das minhas citações no meu caderninho, e que diz assim: não tenhas, pois, um só modo de ver, nem só o que tu dizes está certo e o resto não, porque quem julga não é o único que pensa bem, vê-se que é louco. E, portanto, é importante que nós consigamos continuar a ter presente esta ideia de que há mais mundo para além daquilo que nós somos capazes de ver e de conceber no imediato daquilo que são a maior parte dos nossos dias.
Este livro tem alguns. Li há pouco tempo. Este era o único dos três que eu já tinha lido. Mas foi curioso porque eu não fiz a associação imediata. Eu li o do Timothy Garton Ash muito recentemente, o Pátrias. E há muitos pontos de contacto, porque de facto enfim, os pontos de partida são distintos, até porque um é britânico e ela é dos Açores, a portuguesa dos Açores, mas aquilo que eles narram e as conclusões a que chegam são mais ou menos as mesmas. Este processo de autodescoberta e este ser tão naturalmente europeu, são dois livros que de facto têm aqui vários pontos de contacto, sendo que a minha pergunta é, o Timothy Garton Ash narra 30, 40 anos de viagens. Haverá intelectuais, hoje haverá certamente, mas haverá tempo para fazer uma viagem tão demorada hoje em dia? Nós, no outro podcast também com o Alexandre Catarina, no outro episódio, falávamos muito da necessidade da introspeção, que a introspeção é algo em vias de extinção, que as pessoas pararem, pensarem, refletirem, viajarem, estarem até aborrecidas em certo momento, e o aborrecimento ser uma espécie de catalisador da criatividade. Eu também partilho da preocupação de que hoje em dia é muito difícil nós não sermos engolidos por essa voragem. Sim, claro. O tédio é uma coisa maravilhosa. Eu também acho. O tédio é o terreno talvez mais fértil para a criação, não é? Se nós tivermos o dia inteiro a apertar parafusos numa fábrica, dificilmente temos um espaço mental, a tranquilidade mental, do tédio, do dolce far niente, como dizem os italianos, para poder desenvolver pensamento crítico, absolutamente essencial, e é uma coisa que me preocupa imenso, e como cidadão, é a falta de pensamento crítico. E pensar se os nossos sistemas educativos na Europa, não estou sequer só a falar de Portugal, na Europa, estamos a dar as ferramentas daquilo que é a coisa mais importante, se calhar, que se pode transmitir aos alunos no processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, que é o pensamento crítico, e esse pensamento crítico que leva ao questionamento e que leva à criação. Esse paralelismo que tu fizeste, que eu por acaso não tinha pensado nele, mas é absolutamente pertinente, entre o livro do Timothy Garton Ash, que eu também li o ano passado, ou este ano, quando saiu, o livro é muito recente, tem um ano, coisa que o vale, e o livro da Natália Correia, de facto, há ali grandes proximidades, porque, no fundo, a conclusão do Timothy Garton Ash é descobrir que era europeu. Sim. Portanto, ele que seguramente não terá lido o livro da Natália Correia, mas pelas questões e pelo trauma e pelas feridas da guerra, o pai desembarcou na Normandia no dia D, e, portanto, é toda uma geração cujo percurso e cuja configuração intelectual daquilo que é o mundo europeu contemporâneo foi, mais uma vez, voltando àquilo que eu estava a dizer há bocado, marcado pela experiência da guerra. E, portanto, isso é uma ideia permanente de discussão. Será dizer que o Timothy Garton Ash era um Remainer na discussão, claro, do Brexit, que obviamente tinha a percepção de que o Reino Unido, na sua matriz identitária, cultural e civilizacional, entender do Timothy Garton Ash, era uma nação europeia e cuja história estava e está intrinsecamente ligada à identidade e à cultura europeias. Duarte, o nosso tempo voa. Eu vou avançar aqui para as duas perguntas finais, três perguntas finais. Uma delas é: com qual destes autores gostavas tu de sentar à mesa, almoçar e conversar sobre a Europa? Dificílimo isso. Sendo que já morreram os três, portanto... É verdade. Qualquer utopia é possível, portanto. Exatamente, no domínio da utopia. Podia ter escolhido um autor que estivesse vivo, e, portanto, se algum deles estivesse vivo, ainda podia ser concretizável. Mas já não estão, nenhum dos três. Mas eu acho que não resistiria a um almoço ou a um jantar com a Natália Correia, porque acho que seria... Era o que eu achava também. Porque acho que, de facto, como eu a caracterizei, enfim, não sou eu, mas apenas citei a frase da Filipa Martins, da biógrafa da Natália Correia, o espírito renascentista, iconoclasta, rebelde, transformador e desconcertante da Natália Correia, acho que seria uma coisa que me daria o maior prazer
ao longo de 2 horas de um jantar. Não resistiria a isso, se possível, também já não existe, mas já que estamos a falar de utopias, no bar de que ela era proprietária na Graça. Seria o ideal para estar a conversar com a Natália Correia. E se tu escrevesses agora um livro sobre a Europa, que género seria e porquê? Também pensei muito nisso e é muito difícil. Já não escreveria porque não tenho o engenho e a arte, um livro sobre a Europa, uma obra de fundo sobre a Europa. Mas, se por acaso, e esta reta final é tudo, enfim, toda a nossa conversa gira em torno da ideia de utopia, mas destas perguntas finais ainda mais. Sim. O grande livro que eu gostaria que existisse, não é que eu pudesse escrever, não posso, seria uma epopeia. Se calhar estou a dizer isto marcado porque estamos a celebrar os 500 anos de nascimento do Luís Vaz de Camões e nós aqui no Consulado de Portugal em Manchester temos estado a trabalhar muito essa temática e a fazer muitas atividades em torno dos 500 anos de Camões, e eu também fui reler os Lusíadas, como todos nós lemos na escola, não é? Mas fui reler os Lusíadas e tenho estado a ler muito sobre o Camões e os muitos ensaios e as biografias que têm saído em Portugal. E da mesma forma que Camões, em 1572, publica uma grande epopeia sobre Portugal, da mesma forma que na literatura da Grécia Antiga, com a Ilíada e a Odisseia, temos epopeias que narram os feitos da Grécia Clássica, o que eu gostava era de encontrar um escritor europeu que ousasse escrever uma grande epopeia sobre a Europa como povo. Tem muita graça que isso existisse. Devo dizer que, e até posso dizer qual seria talvez o escritor, enfim, a pergunta era se eu escrevesse um livro. Não vou escrever isto, não está ao meu alcance. Mas eu até vou arriscar, que acho que há um escritor europeu contemporâneo com a quem eu acho que isso não era uma tarefa impossível. E por acaso até um escritor português que é o Gonçalo M. Tavares. Estará no Festival Utopia, portanto podemos lançar-lhe esse desafio. Olha, fica o desafio, ficas tu porta-voz neste desafio. O Gonçalo M. Tavares quase que fez isso numa viagem à Índia, que é um livro, é a coisa talvez mais ousada da literatura portuguesa das últimas décadas. Sim. Porque é há quem possa considerar um tupete. Eu acho que é um tupete, mas foi um tupete bem conseguido. A viagem à Índia é uma tentativa do Gonçalo M. Tavares de dialogar com Camões. Quer dizer, é preciso alguma audácia para isso. Mas como o Gonçalo M. Tavares é um escritor genial, absolutamente genial, que eu acho que vai ganhar o Prémio Nobel se Estocolmo estiver atenta e for premiante com justiça. Coisa... E estará a ouvir este podcast, certamente, portanto. Puramente. Mas eu acho que o Gonçalo M. Tavares poderia escrever uma epopeia sobre a Europa como povo. Isso seria um livro que eu gostaria muito de ler. Talvez escolha este breve trecho para a descrição do episódio nas redes sociais e no Spotify, que acho que é bastante catchy. Finalmente, Duarte, depois da nossa conversa, e eu agradeço-te muito porque foi uma conversa fascinante, vale a pena acreditar na Europa mesmo sendo uma utopia? Eu acho que esta pergunta, para mim, sim, a resposta é claramente sim. Esta pergunta remete-me para aquela frase que toda a gente cita e glosa quando está aflito e não sabe o que há de responder, que é a frase do Churchill sobre a democracia, não é? Sim. E na verdade, a Europa pode ser uma utopia cheia de imperfeições, cheia de coisas que não funcionam, mesmo do ponto de vista da arquitetura institucional. Como tu dizias e bem no princípio, esta é uma conversa sobre a política com P grande e, portanto, não sobre a espuma dos dias, e, portanto, ainda bem, é muito mais interessante falar disto que nós falámos, julgo eu, não sobre a arquitetura institucional, não sobre os top jobs, não sobre essas coisas que são o debate, que está a maior parte das vezes, que faz parte da vida de quem segue as questões da União Europeia, como é o teu caso e o meu, embora agora um bocadinho menos nas atuais funções, mas nós não temos alternativa, na verdade. E não creio que possamos conceber na Europa contemporânea uma alternativa melhor ou sequer que possamos conceber um sistema
de arquitetura para a paz, para a segurança, para os direitos humanos, para o desenvolvimento, para a liberdade, para a igualdade nas suas múltiplas declinações, não creio que possamos conceber um melhor espaço e uma melhor arquitetura do que aquilo que foi o processo de construção europeia nos últimos 70 anos. Incompleto, imperfeito, com certeza. E somos todos chamados como cidadãos europeus a contribuir para esse debate, não é? E esta conversa também é seguramente a nossa ínfima contribuição. Esperemos que sim. Para esse debate. Mas eu continuo a ser, como disse há bocado, um europeísta absolutamente convicto e defensor desta Europa, voltando ao que disse no início, que é a Europa que herdámos de Atenas, de Roma e de Jerusalém, que é a Europa em que eu nasci, em que cresci e que espero vir a viver o resto da vida. Fantástico, Duarte. Muito obrigado por esta conversa, pelo teu tempo. Foi fascinante. Eu acho que quem não leu estes livros sairá certamente desta conversa com muita vontade de os conseguir arranjar. Eu posso fazer aqui um disclaimer de serviço público, posso emprestar a minha edição da Natália Correia, porque de facto foi muito difícil conseguirmos arranjar, e ainda bem que sobrevivem alfarrabistas em Portugal que guardam estas relíquias e que nos permitem ter esta conversa. Duarte, muito obrigado e até breve. O podcast Biblioteca Europa é um conteúdo do Festival Literário Utopia, com curadoria de Bruno Dias Pinheiro, uma produção da The Book Company, com sonoplastia de Guilherme Rito.